Meus pais a todos os irmãos, amigos que estão conosco compartilhando esse texto da Palavra de Deus. Gostaria de compartilhar um texto que está aqui na carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais vinham acontecer em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ele começa dizendo que Timóteo tem seguido a sua doutrina, o seu ensinamento, as suas instruções a respeito dos caminhos do Senhor por meio das Escrituras. E ele disse que Timóteo também aprendeu a viver como ele vivia, a ter as intenções que ele tinha, a intenção de levar o Evangelho, levar a mensagem da Palavra do Senhor, a fé, a fé única e verdadeira somente em Jesus Cristo, a longanimidade, o amor, a paciência. Isso é uma coisa muito importante também. Então, Timóteo aprendeu a seguir o modo de viver de Paulo. E ele fala assim que até as perseguições e aflições, Timóteo também sofreu por causa do Evangelho. E aí ele diz assim: essas perseguições que eu passei em Antioquia, em Icônio e Listra, de todas o Senhor me livrou. Ou seja, ele mostra claramente que em todas as situações pelas quais ele teve que passar, nunca teve, podemos dizer assim, o abandono de Deus. Em todas o Senhor estava presente e guardando ele, livrando ele. Então nós entendemos que as perseguições, as aflições que muitas vezes o cristão passa na sua vida são permitidas por Deus, porém o Senhor está presente para livrar. Paulo era um homem temente a Deus, pregava o Evangelho, curava enfermos, fazia coisas extraordinárias. E no entanto, aqui a gente vê que ele passou por muitas lutas e dificuldades. Ninguém está isento de tudo isso. E Paulo aqui, em tudo isso que ele passou, ele fala que passou por momentos bons e momentos ruins, momentos de alegria e momentos de tristeza. E ele tem uma passagem que ele diz que chegou a determinado momento que até da vida ele teve desespero. Então, quer dizer, a perseguição foi de uma forma tão ferrenha, tão terrível, que ele deu vontade de não viver mais. Em outras palavras, é isso que ele quis dizer. Mas aqui no texto ele diz que de todas essas o Senhor o livrou. E aqui ele vai dizendo para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. As informações, as orientações, as mensagens, os conselhos que Timóteo havia recebido, ele falou assim: tu permanece naquilo, não abandone aquilo que aprendestes, porque você sabe de quem o aprendeu de homens dirigidos, orientados, conduzidos pelo Espírito Santo. Então aprendeu do Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, porque toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, aqui ele está afirmando uma coisa que nós já sabemos, que a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Tem um propósito, que a instrução recebida pela palavra de Deus, o ensinamento recebido pela palavra de Deus, seja para levar o homem a um estado de perfeição,
e dessa perfeição seja instruído para aplicar na obra do Senhor, né? O termo escritura, conforme se encontra aqui em 2 Timóteo, refere-se principalmente às escrituras do Antigo Testamento, né? Há evidências, porém, de que os escritos do Novo Testamento eram considerados escritura divinamente inspirada, né? Por volta daquele período em que Paulo escreveu. A escritura para nós hoje, por exemplo, refere-se aos escritos divinamente inspirados tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? A Bíblia são os escritos, a mensagem original de Deus para a humanidade e o único testemunho infalível da graça salvífica de Deus para todas as pessoas. Não existe em outro local, em outro livro, nenhum testemunho do plano de Deus para a humanidade que não seja a Bíblia Sagrada, né? Então Paulo afirma que toda escritura é inspirada. A palavra inspirada provém de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa respirado por Deus. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. É a própria vida, a palavra de Deus. Então, são homens escrevendo sob a direção do Espírito Santo a verdade de Deus, que Deus sopra, né? É como se o Senhor estivesse soprando no ouvido do homem aquilo que deveria ser escrito. E aí o homem passa a escrever, a inspiração. O homem não escreve aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que é certo. Ele escreve aquilo que ele recebe de Deus. Às vezes tem momentos que você, por exemplo, quando você está pregando o Evangelho, quando você está evangelizando alguém, em que você é inspirado pelo Espírito Santo, existem situações em que você expressa uma palavra que você não imaginava que aquela palavra sairia. E você percebe que aquilo ali foi algo que veio do Espírito Santo. Porque existem situações que você não conhece, mas você vê o agir de Deus naquela situação, de modo que você vê a inspiração de Deus naquilo. E a Escritura é exatamente isso. É a palavra de Deus inspirada, que tem como propósito redarguir, aqui como diz o texto, né? Corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então existe um propósito. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós nos familiarizamos com ela, a intenção de Deus nessa familiarização do ser humano com a Bíblia é exatamente prepará-lo para que a vontade do Senhor seja manifesta por meio daquela pessoa. E porque você começa a ser um instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem ainda o Senhor. E por isso que existe aquela dificuldade de pessoas que costumam dizer assim, olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. É verdade, tem pessoas que não vão entender. Por quê? Primeiramente, tem que ter uma vida com Deus. Primeiramente, tem que ter uma vida de entrega ao Senhor. E a partir daquele momento que você se entrega a Cristo, você passa a receber o Espírito Santo. E aí, a partir daí, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. E aí, a palavra que aparentemente se tornava como obscura, algo que você não entendia, começa a surgir uma certa claridade, podemos dizer assim, de modo que você começa a entender com mais facilidade aquilo que Deus escreveu na sua palavra, porque o Espírito Santo está agindo na sua vida. E a partir daí o Espírito Santo começa a interpretar aquilo que está escrito para você, de modo que você consiga entender com mais facilidade a palavra do Senhor. Então não há possibilidade do homem natural
entender as Escrituras sem haver uma entrega a Cristo. E a partir do momento que há essa entrega a Cristo, o homem sai da naturalidade e passa a ser um ser humano natural e espiritual. E aí o Espírito Santo começa a operar e mostrar a verdade da palavra de Deus. Por isso que aqui Paulo fala a respeito disso. Eu acho muito interessante que, às vezes, o sujeito pode ser um grande intelectual, uma pessoa que tem muito conhecimento de tantas coisas, mas não consegue entender o que Deus está falando na sua palavra. E pessoas simples, muitas vezes que não tem tanto estudo, né? Mas tem podemos dizer assim, tem uma intimidade com a palavra de Deus, consegue explicar coisas que aqueles que têm certo conhecimento não conseguem. Por quê? Porque existe uma vida com Deus. Por isso que Paulo fala aqui para Timóteo, né? Que o objetivo de tudo isso é que o homem seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Não quer dizer que perfeitamente instruído diz respeito a pessoa ter grandes conhecimentos teológicos. Isso é importante, ter conhecimentos teológicos. Mas a instrução vinda do Espírito Santo, essa que vai fazer toda a diferença. Os grandes profetas do Antigo Testamento, por exemplo, e inclusive muitos daqueles discípulos que foram chamados por Jesus, eram homens simples, homens que não tinham tanto conhecimento. A gente vai estudar a história dos profetas, a gente vai ver que os profetas, na sua grande maioria, eram homens que estavam lá no meio do gado, era vaqueiro, era pescador, pessoas simples do campo e que foram chamados pelo Senhor. A gente vê, por exemplo, a vida de Jeremias. Jeremias, ele dizia assim, olha, Senhor, eu não passo de um menino, não sei nem falar. E o Senhor falou assim, não diga que você não sabe falar, porque o que eu te mandar, você falará. Porque a palavra viria do Senhor, e o homem era apenas um instrumento para levar aquela palavra. Moisés disse a mesma coisa, mesmo sendo instruído no Egito, quando ele foi confrontado com Deus nessa situação de levar e retirar o povo dali, ele disse, olha, eu sou pesado de língua, não sei falar. E o Senhor ali preparou Moisés para uma obra tão grande, foi a retirada do povo, o resgate do povo do Egito. E a gente vai estudando aqui os outros profetas, os outros homens, e a gente vai ver que eles não tiveram, não saiu lá da intelectualidade, algo tremendo, não. Foram homens simples que foram instruídos pelo Espírito Santo e passaram a ter uma vida de ousadia para anunciar a mensagem do Evangelho, né? Paulo já foi uma pessoa bem instruída, mas depois que ele recebeu a Cristo, ele fala assim, olha, tudo que eu aprendi fica de lado, porque importa agora é ser usado pelo Espírito Santo. E é isso aí, ele escreve a Timóteo, ele fala para Timóteo a respeito da importância das Escrituras Sagradas como palavra exclusiva de Deus para a humanidade. Então, no momento que nós abrimos a Bíblia, começamos a ler a Bíblia, é o próprio Deus falando conosco. É a forma de Deus se comunicar com o ser humano, por meio da sua palavra. Antigamente Deus falava por meio dos profetas. Levantava os profetas e falava, olha, vai lá e diz ao povo, vai lá e diz ao povo. E os profetas eram lá e falavam, assim diz o Senhor. Né? Então, podemos dizer assim, era o mensageiro, né? O intérprete da palavra de Deus para o povo naquela época, eram os profetas. Hoje nós temos as Escrituras. Então, quando nós abrimos as Escrituras, é o próprio Deus falando conosco. Nós só precisamos estar atentos à voz do Senhor. E quando a gente está atento à voz do Senhor, a gente passa a ter mais sensibilidade, né? Ter uma vida de mais humildade, de mais temor, né? E de mais entrega a Deus. Que é impossível que o homem, quando começa a ler as Escrituras,
ele não ter isso na sua vida, no seu coração. A gente sabe de muitos homens famosos que, inclusive, tem a história de um grande cientista que disse que tinha todos os livros na sua estante, e tinha lido todos eles, apenas um ele não tinha lido, que era a Bíblia que ele tinha lá. E no dia que ele leu aquela Bíblia, ele começou a ler aquela Bíblia, ele foi cativado cada vez mais pela leitura. Quanto mais ele lia, mais vontade ele tinha de ler. Mas ele era impressionado. E aí ele começou a ser transformado por Deus. E aquele homem se entrega a Cristo. Porque por meio das Escrituras Sagradas, ele entendeu que o caminho da salvação era o caminho por meio da vida de entrega ao senhorio de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então as Escrituras todas, elas nos mostram a Jesus. Ela nos aponta para Jesus. Nós precisamos entender o que está escrito. Desde o início, Deus estava apontando para Jesus por meio das Escrituras. Porque o homem caiu. O homem foi vítima de Satanás e caiu no pecado. E se afastou de Deus. Foi afastado de Deus. Porque Deus não pode habitar com o pecado. E aí, mas para que Deus pudesse resgatar este homem novamente, ele enviou seu único filho, Jesus Cristo, para a salvação. E Jesus vem como um sacrifício vivo e agradável a Deus para resgatar o homem e levá-lo de volta à presença do Senhor. Olha que coisa tremenda. E tudo isso está mostrado nas Escrituras. Você lê lá de Gênesis, Apocalipse, você vai estar vendo isso. Deus mostrando que o seu plano de redenção da humanidade seria por meio do próprio Filho dele encarnado neste mundo e vindo e sendo dado em sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. Não existe outra mensagem. É aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Não passará pela morte, a morte eterna, mas pulará da morte para a vida eterna, na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que as Escrituras nos mostram. Então, as Escrituras são divinamente inspiradas por Deus e nos dá o privilégio, a condição de entender os planos do Senhor para nossas vidas. Por isso que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim, ele diz isso, enfatiza bem isso, e ele diz, olha, tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido e de que fostes inteirado. E sabendo de quem o tens aprendido. Então, você que recebeu a Cristo, permanece naquilo que você aprendeu, por meio da palavra do Senhor. E você que ainda não recebeu, receba o Senhor. Receba o Senhor na sua vida. Porque não existe algo mais importante na vida do homem do que a salvação da sua alma por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Eu quero orar neste momento em agradecimento ao Senhor e também clamar pelos necessitados. Deus amado e bendito, nós queremos louvar o Teu nome e bendizer o Senhor por todas as coisas. Queremos glorificar a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de aprender a Tua palavra, de ser instruído por ela, Senhor, e de, ó Deus, enxergar, Senhor Deus, por meio daquilo que é revelado na Tua palavra, o plano do Senhor para nossas vidas. Nós que não conhecíamos nada disso, andávamos trilhando os caminhos da perdição, os caminhos do mundo, os caminhos do engano, mas um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos resgatou, nos tirou do caminho de trevas e nos conduziu para o caminho de luz, que é o caminho do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Continue abençoando essa pessoa que está nos assistindo, Senhor Deus, levando a Tua palavra, revelando a Tua vontade para a vida dela, Senhor.
Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, também pelos enfermos, pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos, aqueles que estão, ó Deus, acamados, ó Deus, aqueles que estão, meu Deus, infectados por este vírus maligno, Senhor, que o Senhor esteja, meu Deus, livrando, que o Senhor esteja, meu Deus, curando, que o Senhor esteja, meu Deus, restaurando a saúde de cada um, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que é das tuas mãos que vem o socorro e vem a fortaleza, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue conduzindo e revelando a sua vontade para a sua vida. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.